Fala, meu amigo, minha amiga, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que você esteja muito bem, feliz demais a vida, feliz com Jesus. Vamos para a nossa leitura diária, hoje a gente vai fazer a última leitura em Levítico. Que bênção, hoje é o nosso dia 41, vamos ler Levítico 26 e 27 e finalizamos o livro de Levítico. Olha que bênção, amém. Bora orar e a gente já começa a leitura. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, graça te damos porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é muito bom. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por estarmos aqui bem, com saúde, podendo nesta hora pegar a Tua palavra nas nossas mãos para lermos. Isso é um privilégio que muitos não têm, Pai. A gente precisa sempre lembrar disso. Então, que o Senhor esteja com as Tuas mãos estendidas sobre nós, fale conosco poderosamente aos nossos corações. Hoje, nossa última leitura em Levítico e até aqui o Senhor tem nos ajudado e acompanhado. Então, que o Senhor continue conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Levítico 26, assim diz a palavra. Não façam ídolos, nem imagens lavradas, nem construam colunas ou monumentos religiosos, nem ponham pedras modeladas em sua terra para curvar-se diante delas. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Guardem os meus sábados e respeitem o meu tabernáculo. Eu sou o Senhor. Se vocês obedecerem às minhas leis e aos meus mandamentos e os praticarem, eu darei chuva a vocês no tempo certo, e a terra dará sua colheita e as árvores no campo darão seus frutos. Mal estarão acabando de debulhar as espigas e já estarão colhendo uvas. E a colheita das uvas se estenderá até a época de semear novamente os campos. Vocês terão comida com fartura e viverão em segurança em sua terra. Darei paz a vocês, poderão dormir tranquilos, sem medo nem perturbação. Farei desaparecer da terra os animais nocivos e não haverá derramamento de sangue na sua terra. Os inimigos que querem combater Israel serão perseguidos, e as espadas dos israelitas derrubarão todos eles. 5 de vocês farão correr 100 inimigos, 100 de vocês serão capazes de perseguir 10.000, e os seus inimigos cairão vencidos diante de vocês. Cuidarei de vocês e lhe darei muitos filhos, cumprirei a minha aliança com vocês. Vocês ainda estarão comendo da colheita armazenada do ano anterior, e terão de se livrar dela para dar espaço para uma nova colheita. Estabelecerei o meu tabernáculo no meio de vocês, e não os rejeitarei. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito, para não serem mais escravos. Quebrei as correntes que os prendiam e o fiz andar de cabeça erguida. Mas, se não me derem ouvidos a mim e não obedecerem fielmente a todos esses mandamentos, se rejeitarem as minhas ordens e deixarem de colocar em prática os meus mandamentos, rompendo os termos da minha aliança, então eu os tratarei da seguinte maneira: castigarei vocês com pavor repentino, doenças e febres abrasadoras. Os seus olhos enfraquecerão e a vida de vocês definhará. Vocês semearão em vão, porque os seus inimigos comerão as suas colheitas. Virarei o meu rosto contra vocês, e vocês serão perseguidos e derrotados pelos seus inimigos. Os seus adversários os dominarão, e vocês fugirão apavorados, mesmo quando ninguém estiver perseguindo. Se depois de tudo isso vocês não me derem ouvidos, eu os castigarei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Quebrarei o orgulho do seu poder e farei os céus como ferro e a terra como bronze. Vocês gastarão as suas forças de tanto trabalhar, mas a terra não lhes dará colheita, nem as árvores darão o seu fruto. E se mesmo assim continuarem rebeldes e surdos ao que digo, multiplicarei o castigo de vocês 7 vezes segundo os seus pecados. Mandarei animais ferozes contra vocês. Eles matarão seus filhos, acabarei com seus rebanhos e reduzirei vocês
cada vez mais, a ponto de os caminhos de Israel ficarem desertos. Se apesar disso vocês não se corrigirem e não se voltarem para mim, continuando a me desafiar, eu marcharei contra vocês e os castigarei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Farei com que os inimigos os ataquem para vingar a minha aliança. Quando se refugiarem em suas cidades, mandarei uma praga sobre vocês, e vocês serão dominados pelos inimigos. Quando lhes cortar o suprimento de pão, 10 mulheres assarão o pão num só forno, e cada pessoa receberá uma porção tão pequena de comida que não conseguirá matar sua fome. Se ainda não me ouvirem e continuarem desobedecendo as minhas ordens, então voltarei a minha ira contra vocês, com castigos 7 vezes maiores por causa dos seus pecados. Vocês chegarão a comer a carne de seus filhos e de suas filhas. Destruirei os altares nos morros, onde vocês adoram ídolos. Despedaçarei as imagens do Deus Sol. Depois jogarei os cadáveres de vocês em cima dos seus ídolos caídos e rejeitarei vocês. Transformarei a sua cidade em deserto. Destruirei os seus lugares de culto e não terei prazer no aroma das suas ofertas. Arrasarei de tal forma a terra em que vocês moram que isso causará espanto nos inimigos invasores. Espalharei vocês entre as nações e desembainharei a minha espada atrás de vocês. Sua terra ficará deserta e suas cidades em ruínas. Então a sua terra poderá gozar dos seus anos sabáticos, enquanto estiver abandonada e deserta. E enquanto vocês estiverem espalhados entre as nações dos seus inimigos, a terra que dei a vocês poderá desfrutar os seus sábados. Enquanto estiver abandonada, a terra terá o descanso sabático, porque quando vocês moravam lá, não lhe deram o devido descanso. Quanto aos que sobreviverem nestas terras dos seus inimigos, encherei o seu coração de total pavor, que fugirão assustados ao movimento de uma folha. Fugirão como se estivessem sendo perseguidos por homens armados de espadas e cairão sem que estejam sendo perseguidos por alguém. Sem que ninguém persiga esses israelitas, eles cairão, tropeçando uns nos outros, e caídos uns sobre os outros, serão facilmente apanhados e destruídos pelos inimigos. Vocês morrerão entre as nações. A terra dos seus inimigos os consumirá. Os que sobreviverem nas terras inimigas finalmente serão destruídos pelos seus próprios pecados e também por causa dos pecados dos seus antepassados. Mas, se confessarem os seus pecados e dos seus antepassados, reconhecendo que foram infiéis a mim, fazendo com que eu ficasse contra eles e os espalhasse por toda a terra dos seus inimigos, se o seu coração obstinado se humilhar e aceitarem o castigo de seu pecado, eu lembrarei da minha aliança com Jacó, da minha aliança com Isaque e da minha aliança com Abraão, e me lembrarei da terra de Israel. Enquanto isso, a terra aproveitará a desolação para desfrutar dos sábados. Receberão o castigo pelos seus pecados, porque desobedeceram às minhas leis e desprezaram os meus mandamentos. Mesmo assim, quando estiverem na terra do inimigo, não os desprezarei, nem os abandonarei para destruí-los totalmente, nem quebrarei a minha aliança com eles, pois eu sou o Senhor, o Deus deles. Por amor deles, eu me lembrarei da aliança que fiz com os seus antepassados, que tirei da terra do Egito à vista das nações, para ser o Deus deles. Eu sou o Senhor. Essas foram as ordens e as instruções que o Senhor deu ao povo de Israel no Monte Sinai, por meio de Moisés. Capítulo 27. Disse o Senhor a Moisés: diga ao povo de Israel o seguinte: quando alguém fizer um voto especial, dedicando pessoas ao Senhor, deve ser feito conforme o devido valor. Um homem que tenha entre 20 e 60 anos de idade pagará o valor de 600 gramas de prata, tomando como base o padrão do peso do tabernáculo. Uma mulher que tem entre 20 e 60 anos pagará o valor de 360 gramas.
Se for um menino ou um jovem, entre 5 e 20 anos, pagará o valor de 240 gramas de prata. Se for uma menina ou moça, pagará o valor de 120 gramas. Se for um menino entre 1 mês e 5 anos de idade, pagará o valor de 60 gramas de prata. E se for uma menina, pagará o valor de 36 gramas de prata. Um homem de mais de 60 anos de idade pagará o valor de 180 gramas de prata. Uma mulher dessa idade pagará o valor de 120 gramas. Se a pessoa que faz o voto for muito pobre para pagar o valor estabelecido, procurará o sacerdote, que decidirá o valor a ser pago de acordo com as posses daquela pessoa. Se um doador prometeu, mediante voto, dedicar um animal ao Senhor, esse animal dado ao Senhor será considerado santo. O doador não pode trocar um animal por outro. Ele não poderá trocar um animal bom por outro ruim, nem um animal ruim por outro bom. Se, porém, por algum motivo, os trocar, ambos serão consagrados, pertencendo ao Senhor. Se o que ele prometeu mediante voto for um animal impuro, que o Senhor não aceita, deve ser apresentado ao sacerdote, que fará a avaliação, seja bom, seja ruim. A avaliação do sacerdote determinará o valor do animal. Se o dono desejar resgatar esse animal, deverá pagar o preço estabelecido, acrescido de 1/5. Se um homem dedicar a sua casa ao Senhor, chamará o sacerdote para fazer a avaliação da casa. Se esse homem quiser resgatá-la, terá de pagar o preço da casa acrescido de 1/5. Se alguém dedicar ao Senhor uma parte das terras de sua família, o preço dessas terras será calculado de acordo com a semeadura, com a seguinte base: 600 gramas de prata a cada barril de semente de cevada. Se a terra for dedicada durante o ano do jubileu, o valor será integral. Mas se a terra for dedicada depois do ano do jubileu, o sacerdote calculará o valor de acordo com os anos que faltam para o ano do jubileu seguinte. Caso queira resgatar a terra que dedicou ao Senhor, o dono terá de pagar o valor estabelecido, acrescido de 1/5, e a terra voltará a ser sua. Mas, se ele não resgatar, ou se não tiver vendido a terra a outra pessoa, não mais poderá resgatá-la. Quando a terra for liberada no ano do jubileu, será santa e pertencerá ao Senhor, como terreno dedicado a ele, e se tornará propriedade do sacerdote. Se alguém dedicar ao Senhor um campo que comprou e não for parte da sua herança, o sacerdote calculará o valor, tomando como base os anos que faltam para o ano do jubileu. No mesmo dia, o homem pagará o seu valor e dedicará o dinheiro ao Senhor. No ano do jubileu, a propriedade será devolvida àquele que foi comprada. Todas as avaliações serão feitas de acordo com o peso padrão de prata do tabernáculo. Ninguém deverá dedicar a primeira cria de um animal, pois já pertence ao Senhor, seja a cria de vaca, seja um animal de menor tamanho. Mas no caso de um animal impuro, proibido para o sacrifício, é diferente. Será resgatada pelo preço estabelecido pelo sacerdote, acrescido de 1/5. Se não for resgatado, será vendido pelo valor estabelecido. Entretanto, ninguém poderá vender ou resgatar qualquer pessoa, quer animal, quer terras de sua propriedade que tiverem sido dedicadas ao Senhor, de modo definitivo. Pois tudo aquilo que for dedicado dessa maneira será muito santo ao Senhor. Se alguém for condenado à morte, segundo as leis do Senhor, não poderá ser resgatado, terá de ser morto. Todos os dízimos dos produtos da terra são do Senhor, quer os cereais, quer as frutas, essa parte é santa ao Senhor. Se um homem desejar resgatar parte de seu dízimo, terá de pagar o preço dessa parte acrescido de 1/5. Também
todos os animais criados pelo homem, seja gado, seja dos rebanhos, o dízimo pertence ao Senhor. De cada 10 animais, um é do Senhor. Não importa se os animais dedicados como dízimo são bons ou ruins, o dono não poderá trocar um animal pelo outro. Se algum animal consagrado como dízimo for trocado por outro, os dois pertencerão ao Senhor. Serão santos e não poderão ser resgatados. O Senhor deu esses mandamentos a Moisés no Monte Sinai para o povo de Israel. Finalizamos Levítico. Amanhã a gente já começa Números. Olha que bênção. Muito bom. Então a gente se vê amanhã para iniciarmos mais uma jornada de leitura, mais um livro do Pentateuco. E amanhã leremos Números. Amém. Glória a Deus. Bora, a gente se vê amanhã.